Na aula de hoje, voltada para o sétimo ano, vamos ver a formação da Europa medieval. Um período aí que se iniciou por volta do ano 470 depois de Cristo, que não é por acaso, né? Também culminando neste ano com a queda do Império Romano. Né? Conforme vocês podem ver no mapa aí, nós temos aí o Império Romano dividido em duas partes. A parte rosa, o Império Romano do Ocidente, formado pela Itália, Roma, Gália, Britânia e a Península Ibérica, onde hoje se encontra Portugal, Espanha. Né? E a parte alaranjada nós temos o Império Romano do Oriente. As setas verdes, elas representam a movimentação dos chamados os povos bárbaros, ou seja, povos que não pertenciam ao Império Romano, os quais avançaram sobre o Império Romano. Né? Vocês vejam que eles estão movimentando do Oriente para o Ocidente em direção à capital do Império, né? Ou seja, se impondo a sua cultura, conquistando terras sobre o Império Romano, muitas vezes através da força e da violência. Entre esses povos a gente pode destacar os germanos, os francos, saxões, visigodos, eslavos e hunos, né, que eram povos extremamente violentos na sua maneira de lidar com os conquistados. A Idade Média também foi marcada por por um exacerbado misticismo, ou seja, crença no sobrenatural, né? Crença na luta entre Deus, o diabo. Também vale destacar na Idade Média, né? Quando se fala na Idade Média, vem logo à mente a peste negra, né? E também a forma de governo, né? Econômico, que é o feudalismo, né? Que é a divisão das terras em faixas chamadas de feudos, né? Senhores feudais, escravos, ou melhor, servos, suceranos, vassalos. Isso a gente vai ver aqui mais à frente. Na Idade Média prevaleceram as relações de vassalagem e sucerania. O sucerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, né? Sendo que este último deveria prestar fidelidade, ajuda ao seu sucerano. O vassalo oferecia ao senhor ou sucerano fidelidade de trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei, o sucerano, mais poderoso. Todos os poderes jurídicos, econômicos e políticos concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, donos de lote de terras, né? Então isso quer dizer que os senhores feudais eles eram juízes, eles praticamente tinham todo o domínio, né? Enfim, a vida do servo estava inteiramente nas mãos dos senhores feudais, né? Agora a gente vai ver, né, ainda sobre a Idade Média, a formação da Idade Média, que a mesma corresponde ao período, conforme eu disse no início, da queda do Império Romano até a queda do Império Bizantino. É conhecida também como Idade das Trevas. Foi uma época de profundas dificuldades e insegurança para a Europa Ocidental. Foi um período de preparações e estímulos do silêncio, dos conventos, das ordens religiosas que contribuíram para a exploração mais tarde da cultura e do conhecimento. Este período foi um elo de ligação entre a antiguidade clássica e a Europa moderna, na época de formação das nacionalidades e das línguas do velho continente. Okay? Sobre o feudalismo, basicamente foi um modo de organização social e político baseado nas relações servis, ou seja, de servidão, entre servo e senhor. Começa quando os bárbaros invadem o Império Romano, isso no século V,
tinha como principal característica poder descentralizado, economia baseada na agricultura e trabalho realizado por servos. Sobre a política, com relação à política, a base era a relação de vassalagem e sucerania. O sucerano dava ao servo um lote de terra e este lhe prestava juramento de fidelidade de trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. Como que era configurado a sociedade na época? Aqui na pirâmide vocês podem ver, na base, os camponeses e servos, mais acima a nobreza e no topo nós temos o clero, ou seja, o clero representando a igreja católica, ou seja, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, né? E embaixo, no topo, ou melhor, na base da pirâmide, nós temos aqui os que trabalham, né? Então, conforme podemos ver aqui, essa sociedade ela tinha pouca mobilidade, ou seja, era extremamente difícil alguém que estava, por exemplo, na base ascender, ou seja, subir, mudar de classe. A nobreza feudal era quem administrava a terra, recolhia impostos dos camponeses. Então, impostos eram pagamentos, né, que o servo ele era obrigado a pagar aos nobres. Por isso, daí a palavra imposto, né, de imposição. O clero era responsável pela produção espiritual, ou melhor, pela proteção espiritual da sociedade. Além disso, recolhia o dízimo e não precisavam pagar impostos, né? Então, o aspecto religioso, espiritual, ficava aí por conta do clero. Os servos e pequenos artesãos vinham depois. Esses tinham que pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais. Agora sobre servos e nobres. Quem eram os servos e os nobres? A vida dos nobres era confortável quando não estava em combate. Já os servos levavam uma vida penosa. Trabalhavam todos os dias sem descanso. Suas roupas eram rústicas, as mãos calejadas. Moravam em cabanas feitas de madeira e coberta com palha que mal os protegia. A comida nem sempre era garantida e a maioria das crianças morreu antes da adolescência. Então a taxa de mortalidade infantil nesse período era extremamente alta, né? Além de que, é claro, né, a expectativa de vida do homem medieval, né, era extremamente baixa. Os servos não se revoltavam porque recebiam proteção do senhor feudal e temiam punição da igreja. Mas houve algumas revoltas que a igreja chamou de heresias, que era um crime contra a fé. O herege era considerado um servidor de Satanás. Vale ressaltar também que nesse período, né, nós temos aí a Inquisição, né, período em que a Igreja Católica ela punia os hereges, ou seja, aqueles que discordavam dos ensinamentos da Igreja. Agora sobre a economia. Como que era a economia na época? Baseada praticamente na agricultura, ou seja, no sistema rural, as moedas que nesta época eram pouco utilizadas, pois estes povos comerciavam através do escambo. A base econômica desse sistema era o feudo, pois quem possuía mais terra tinha mais poder. Até porque terra, neste período, representava dinheiro, era a moeda, né? Era quem tinha terra tinha alimento, tinha tudo. Também produziam artesanato. O feudo era dividido: manso, senhorial, o domínio, manso servil, arrendado aos servos, manso comunal, terra comum de todos. Era constituído por castelo, igreja ou capela, área de cultivo, vila camponesa, estábulo, moinho, celeiro, bosque, etc. A riqueza não era o dinheiro e sim a terra, que era um grande latifúndio. A vida humana na Europa não teria sido possível sem o trabalho dos camponeses
servos, que não recebiam salário e investiam 100% em equipamentos, sementes e plantio. Sobre a religião. O cenário era dominado pela Igreja Católica. Ela influenciava no modo de pensar e nas formas dos comportamentos neste período. Apresentavam-se grande poder econômico, pois possuíam terras e até servos que trabalhavam para eles. Aos poucos, o cristianismo chegou a Roma e se espalhou por todo o império, até se tornar a religião oficial. A religião proporcionou aos europeus a sensação que pertenciam a uma mesma família, comunidade e civilização. Na Europa medieval, quase todos eram analfabetos. Geralmente, só os padres e monges sabiam ler e escrever. A igreja era a dona da maioria dos livros que existiam. As poucas escolas que existiam eram da igreja. Os professores eram os padres e os monges. O idioma oficial era o latim. O alfabeto também continuava sendo latino. A igreja se organizou parecida com o Estado romano. O papel do padre seria o do imperador da Igreja Católica. Educação. Educação, arte e cultura. A educação era para poucos. Somente os filhos dos ricos podiam estudar. Era influenciada pela igreja, que ensinava o latim. Aulas de religião e táticas de guerra. Grande parte da população em geral não tinha acesso aos livros. Isso explica por que o analfabetismo era tão grande. Ao longo dos anos, o povo de cada região da Europa foi criando sua própria língua. Foi daí que surgiram os latinos, francês, espanhol, português e italiano. E em outros lugares, os idiomas foram influenciados pela língua dos bárbaros germânicos, o alemão, o inglês, o holandês, sueco, dinamarquês. A igreja teve um papel cultural decisivo. Conseguiu conservar livros de filosofia, literatura e ciência dos gregos e romanos. A arte era marcada pela religiosidade da época, que retratavam passagens bíblicas e ensinamentos religiosos. Podemos dar destaque aos vitrais e às pinturas. Era uma forma de ensinar a doutrina religiosa para a população. Então, podemos dizer que a cultura e a arte tiveram influência da igreja. Na arquitetura, podemos destacar construções como castelos, igrejas e catedrais. A guerra era uma forma de obter poder. Os senhores feudais se envolviam em guerras para aumentar suas terras e com isso aumentar o seu poder. Os cavaleiros eram a base do exército medieval. Eles eram famosos por sua coragem e lealdade aos nobres que moravam em castelos fortificados projetados para moradia e sistema de proteção. Na imagem nós podemos ver aqui um camponês, arando a terra, em um quadro da época. Formação da Europa medieval. A crise, o Império Romano, século III, falta de mão de obra, inflação, aumento da insegurança, ataque dos bárbaros e ruralização, ou seja, o processo em que as pessoas se mudaram das cidades para o campo. No campo, os pobres passaram a trabalhar para os grandes proprietários na condição de colonos. No final do século IV, os hunos avançaram em direção ao ocidente, conquistando terras e povos. Ao mesmo tempo, os germanos avançaram na mesma direção e, ao serem pressionados pelos hunos, intensificaram as invasões ao Império Romano. Em 476, século V, portanto, o Império Romano é conquistado, iniciando, assim, a Idade Média. Feudalismo. O feudalismo tem início com invasões germânicas bárbaras no século V sobre o Império Romano do Ocidente, ou seja, da Europa. Então, de forma resumida, a estrutura política do feudalismo. Prevaleceram na Idade Média as relações de vassalagem e sucerania.
Todos os poderes jurídicos, econômicos, políticos concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, donos de lotes de terra, que eram chamados de feudos. E aqui nós temos uma relação dos principais povos, né? Os chamados bárbaros, né? Os germanos, ânglos, saxões, visigodos, ostrogodos, suevos, vândalos, francos, burgúndios, lombardos e álamos. Temos aqui uma figura, né? Um quadro representando a epidemia que arrasou a Europa medieval, que foi a peste negra. Nessa imagem aqui, temos outra vez uma pirâmide representando a estrutura de poder, né? Como era configurada a sociedade na época. Na base, mais uma vez, nós temos os pobres servos, marginalizados e escravos, né? Mais acima nós temos os grupos modernos, os artesãos, grupos médios, artesãos ricos, nobreza média, separação entre privilegiados e o povo comum, alta nobreza e alto clero, e no topo nós temos a realeza.